Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br. Bom, e a prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15, teve no mês de maio uma alta aí de 0,58%, inferior à taxa de 0,78% do mês de abril. O índice foi divulgado ontem, dia 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa acumulada nos últimos 12 meses ficou em 6,31%, bem próxima do teto da meta do governo, que é de 6,5% neste ano. Os grupos alimentação, habitação, remédios e energia elétrica foram os que mais sofreram alteração. Mas no programa de hoje, a gente vai falar aqui sobre o que afeta a variação e como são definidos os preços dos produtos e serviços e, principalmente, como nós, consumidores, podemos nos preparar melhor para manter os gastos dentro do orçamento de cada um. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Michele Marques, ela que é técnica da Proteste. Aqui ao meu lado está o Alexandre Espírito Santo, ele é professor do IBMEC e economista da Simplifique. E também conosco no estúdio está o Ailton Fornari, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados e presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para gerar suas dúvidas sobre inflação, economia, o gasto que você está tendo aí no seu orçamento mensal. Mande sua pergunta para a gente aqui, primeiramente pela internet no facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra aqui já esse gráfico com umas tabelinhas. Aqui você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago aqui para o estúdio. Também pela internet você tem outra opção, que é o Twitter, marcando sua pergunta aí com o perfil @canal Futura. Ou ainda você pode ligar para o bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Mande aí o seu recado enquanto eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Opa, boa tarde. Tudo bom? Quero começar ouvindo aqui do professor Alexandre, que está do meu lado. Eu acabei de falar aqui sobre o IPCA 15, né? Explicando, então, primeiramente, que dados são esses? Como é que se mede a inflação no país? A gente fala que subiu a inflação, os preços estão mais caros, a alimentação está variando muito o preço do aluguel. Como é que, de fato, o governo toma nota desses preços para fazer essa média e dizer que, de fato, a inflação está ou não está mais alta ou está mais baixa? Bom, o importante é o seguinte, inflação é uma média de uma série de produtos. Não adianta um ou outro preço estar subindo e dizer que é inflação, porque isso é uma alta pontual. Um problema climático, alguma coisa, faz com que o preço, por exemplo, do alimento suba. A inflação, no caso brasileiro, é medida por um índice oficial do IBGE, chama-se IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. São quase 400 itens que fazem parte dessa cesta de produtos que nós, de nossas famílias, consumimos. Quando você tem uma alta generalizada, o que seria uma alta generalizada? Mais da metade, 60%, 70% desses itens estão com preços sendo majorados, a gente pode entender que o processo de inflação está se disseminando. E esses preços acompanhados dessa cesta básica, né, das famílias, é acompanhado semanalmente, diariamente? Explica aí para quem está em casa. Sim, o IBGE e outros órgãos, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, a FIPE, elas coletam preços no supermercado, nas feiras. Isso é feito praticamente todos os dias e aí no final você faz uma média. Essa média, ela é importante pelo seguinte, muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha, essa inflação que está aí não é a minha inflação, mas é importante porque cada índice, ele tem uma classe de renda. Então o IPCA, por exemplo, ele é um índice para famílias de até 40 salários mínimos. Não é para uma classe de renda mais baixa, porque 40 salários mínimos está pegando a classe média. Quando você quer olhar para uma inflação de classes de renda mais baixa, você deve pegar o INPC, que é muito parecido, mas apenas 5 salários mínimos. Então, tem uma pequena diferença, mas que para as pessoas que são leigas, elas não entendem isso. Então, o peso, por exemplo, de habitação para uma família de classe de renda mais baixa é maior do que para uma família de classe média. Então, cada índice tem uma ponderação. Isso é importante, porque se as pessoas não sabem aonde elas estão,
ela vai desconfiar que a inflação está errada, quando na verdade é uma questão de metodologia estatística. Muito bom. Agora, no fim do mês, quando sai esse índice, né, a inflação dos alimentos está em alta ou não, é aonde? É na feira ou no supermercado, e que cada consumidor vai perceber essa diferença. O Ailton está aqui representando a instituição, a entidade que organiza aí os supermercados do Rio e do Brasil. Agora, como vocês que trabalham nos supermercados, né, o lado varejista da produção, de que forma vocês sentem, né, essa questão da inflação? Porque quem está em casa pensa, o mercado aumentou muito, o dono do mercado resolveu aumentar o preço. Agora, existe toda uma cadeia produtiva que vai justificar esse aumento. Então, eu queria ouvir de você como vocês também tentam segurar a margem de lucro que é necessária para manter e também não aumentar muito, porque o supermercado é uma área muito competitiva, né? Tem muitos mercados por aí. Então, de que forma para vocês afeta a inflação, Ailton? Olha, afeta na venda, né? Porque isso aí é complicado. Sobe o preço, menos gente vai fazer compras. E o grande problema que a gente sente foi o que você falou. A pessoa vai no supermercado, aí que nota os preços aumentam. E fica na cabeça das pessoas que o supermercado é que está aumentando o preço, né? O mercado é um repassador de preços, né? Ele trabalha com uma margem. O supermercado, no geral, busca fechar o seu exercício financeiro com um lucro de 2% sobre as vendas. Esse é o que o supermercado busca. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, só 3 anos, desde 2002 até agora 2013, só 3 anos que o supermercado conseguiu um pouquinho a mais do que 2%. O resto ficou entre 1,70 e 1,95, porque a gente tem que vender. Então também tem que fazer promoções, tem que atrair o cliente, né? E a gente sofre com esses aumentos de preço, porque vem lá da indústria. Nós não fazemos preço, nós não produzimos, nós repassamos. Então, se o fornecedor aumenta o preço, nós aplicamos a mesma margem, pronto, vai mais caro para o consumidor. Agora, o consumidor não tem contato com a indústria, com o produtor, ele tem contato com o supermercado. Então, fica na cabeça dele que o supermercado é que está aumentando o preço. Para nós é horrível, porque quanto aumenta o preço, o consumidor retrai, ele começa a comprar menos, começa a fazer aproveitar. Ele come menos? Talvez não, mas começa a evitar desperdício, né? Sobra um arroz, em vez de jogar fora, faz um bolinho de arroz, vai fazendo assim. Então diminui um pouquinho a compra, né? O consumidor fica mais racional no consumo, então diminui a venda. Por isso o mercado fica nessa briga aí na televisão, nos jornais, em cartas, você vê, estou vendendo por tanto, cada um acha que está vendendo mais barato para chamar. E agora essa questão que a gente vê sempre nos mercados é uma prática cada vez mais frequente, que é traga aqui o anúncio do preço da concorrência que a gente cobre. Isso de fato acontece na prática, essa concorrência ali, dente por dente, olho no olho. Venda, né? Então faz essas coisas também. Baixou lá, o cara fez promoção, está me atrapalhando, eu faço o mesmo preço, pode trazer aqui o folheto dele, o jornal, o importante é manter esse cliente. Tem uns quantos faz no caixa isso na sua loja. Não pode perder cliente, né? Então é um problema esse negócio de inflação, nós sofremos muito com isso, porque nós estamos ali, o cliente, difícil entender que esse preço vem de lá, né? Aumenta a energia elétrica, por exemplo, o mercado tem iluminação, tem refrigeração, gasta muita energia elétrica, né? Então o consumidor tem que manter aqueles alimentos ali em condições de serem vendidos no caixa a por energia um bom prazo, elétrica, está pagando o produto que está comprando, né? Mas o custo do supermercado também aumenta e como ele tem que botar essa margem para sobreviver e ter o lucro do empresário, né? Então é complicado, parece que é o supermercado que está ocasionando todo esse problema de inflação. Deixa eu chamar você de casa aí para mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Aproveite aqui os nossos especialistas no estúdio para mandar a sua questão pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone. Os contatos estão aí na tela para você. Assim como já fez o Thiago Bertolino dos Santos pelo Facebook. Obrigado, Thiago, pelo recado. Ele pergunta, então, se existe algum meio por parte do consumidor de driblar ou minimizar a inflação. Michele, quero ouvir de você essa resposta. Então, o que a gente sempre incentiva o consumidor é que ele procure pesquisar sempre antes de efetivar a compra, né? Existe, sim, uma grande diferença de preços quando você deixa de consumir em um supermercado para consumir em outro, então vale a pena a pesquisa. Tentar evitar promoções desde que você não vá consumir aquele produto num curto prazo de tempo. Ou seja, aquela compra de impulso, né? Tá tão barato, nem sei se eu preciso daquilo, mas vou acabar comprando. E às vezes o produto está em promoção porque está num prazo de validade mais curto, né? E aí o consumidor acaba querendo aproveitar aquela promoção, compra demasiadamente e não vai consumir o produto naquele curto prazo que ele tem de validade. E acaba estragando, e então acaba sendo uma compra extra desnecessária. Tentar sempre levar uma lista de compras consigo, né, antes
para o estabelecimento. Isso também evita o consumo por impulso. Ele acaba se baseando exatamente nos produtos que ele precisa comprar efetivamente. Evitar levar crianças para o supermercado também. Criança acaba sendo um grande aliado para essa compra excessiva, né? Porque o supermercado está todo montadinho, todo bonitinho para atrair o público infantil. Os produtos hoje já são criados dessa forma, com desenho, com imagens chamativas para as crianças. E aí, quando você leva o filho, você acaba comprando mais do que o necessário. E aquela dica sempre ao supermercado com fome, né? Isso, Faça uma exatamente. refeição antes, quando eu chegar lá e comprar toda aquela variedade de comidas no impulso. Essa aqui não gostou, vou comprar ali pela fome. Agora tem uma questão importante que eu acho legal a gente esclarecer aqui, né? O Ailton falou da questão dos preços que chegam até o mercado. Agora, muita gente não entende o que varia ali, o que vai determinar se o tomate está mais caro ou está mais barato, se o arroz aumentou ou não, o feijão, o quilo da carne, ou seja, o preço do remédio que a pessoa toma todos os meses ou todos os dias. Então explica pra gente, Alexandre, o que compõe aí a questão dessa equação de formular o preço de um produto? Olha, na verdade, num sistema de economia de mercado, os preços eles se dão de forma livre. Existem alguns preços, não são muitos, em torno de 20%, que o governo administra, são chamados os preços administrados. Que atualmente são quais produtos, por exemplo, quais serviços? Combustível, energia elétrica, transportes públicos. Esses preços, inclusive, estão muito defasados, pelo menos a meu juízo. Eles foram represados como uma política de combate à inflação. E isso acontece há mais ou menos 1 ano e meio. No ano passado mesmo, nós tivemos a redução dos preços de energia feito pelo governo. Os preços dos combustíveis certamente estão errados. Isso, inclusive, causa problemas para a Petrobras, como é sabido. E no ano passado, o início lá daquelas manifestações foi porque você cancelou o aumento dos transportes. Bom, mas tirando os preços administrados, que correspondem a 20% ou 25% do índice, o resto são preços livres. E esses preços livres, eles se dão por demanda e oferta. A tradicional demanda e oferta. Então, se você tem algum problema de clima, porque está chovendo ou porque não está chovendo, isso vai afetar a produção, isso vai afetar lá na ponta e o produtor vai repassar esse aumento porque você tem menos produtos para ofertar. Ou por outro lado também, se o combustível aumentar o preço, isso vai aumentar o valor do frete, que consequentemente vai aumentar o valor do produto também. Sem dúvida nenhuma, porque faz parte, na cadeia de custos, o frete é muito importante. O óleo diesel tem muito impacto no frete e por aí vai. Agora, uma coisa importante é que tem muitos preços hoje, desses preços livres, que são preços de serviços. E esses preços, eles vêm subindo há muito tempo, muito fortemente. E isso acontece por uma série de motivos, porque a sociedade começou a ficar mais rica com o crescimento do país, não é? Depois da estabilização, com a queda da inflação. Nas últimas 2 décadas aí, o setor de serviços vem aumentando a sua valorização, tanto do trabalho humano também, então salários ficam mais caros, com isso... Exatamente. A inflação no setor de serviços também aumenta. E isso é um grande problema, porque a inflação de serviços ela está rodando em torno de 7,5% até 8% há muito tempo. Então, o que significa o seguinte, se a inflação hoje está em torno de 6, 6,5%, como os serviços estão em torno de 7,5%, 8%, os administrados têm que estar em torno de 2% para, na média, dar o 6,5%. É isso que está acontecendo. Agora, se nós tivermos que largar os preços administrados em algum momento, está próximo esse momento, provavelmente em 2015. E essa inflação estaria em quanto hoje no Brasil? Então, se não tivéssemos mais preços administrados de energia, de combustíveis, por exemplo? No nosso cálculo, entre 7 e 7,5. 7,3 seria um número mais adequado. Acima da meta do governo, que é 6,5%. A meta do governo, é bom lembrar, nós trabalhamos com um sistema de metas de inflação. A meta não é o número do centro, ele é um intervalo entre 2,5 e 6,5, porque o centro é 4,5. Então, do centro é menos 2 mais 2. De fato, eu até brinco isso com os meus alunos,
Quando você está brincando lá de jogar dado, você está jogando para acertar o centro. Você não está jogando para acertar nas bordas. É o que vale mais, né? No jogo de dardo, o centro sempre vale mais do que onde você quer chegar naquela meta. Né? Exatamente. O que o governo tem feito é que ele considera o intervalo todo como a meta. E aí ele bate a 6,5 ou perto de 6,5, né? Porque agora, muito provavelmente, quando sair a inflação de maio, nós vamos estar em 12 meses em 6,5. Em 6,5. A gente já falou agora no comecinho do programa que já estamos aí em 6,31, quase, né, no 6,5%. Agora eu quero colocar mais algumas questões que estão chegando do público para a gente aqui. O Edgar, lá de Niterói. Obrigado, Edgar, pelo recado. Ele pergunta aqui, eu quero passar essa pergunta para o Ailton. Ele quer saber como se explica os supermercados oferecerem prêmios para atrair clientes, quando poderiam vender talvez produtos com preço mais baixo. A gente sempre vê a promoção, né? Compre aqui, eu ganho um cupom para ganhar um carro, ou uma cesta disso, ou uma moto. Então explica aí para o Edgar que tipo de artimanha é essa, Ailton? Mas essa é a briga pelo mercado. É para atrair os clientes para a sua loja. Para atrair o cliente, né? Naturalmente. Agora, é bom notar que o supermercado, quando faz esse tipo de promoção, oferecendo carro, etc., ele faz uma parceria com o fornecedor, porque o fornecedor também está premido pela necessidade de vender. Então a montadora do carro também tem não digo montador, benefício? Não, o fornecedor do supermercado, o fornecedor do supermercado, que tem interesse em vender. Ele sabe que o supermercado faz uma promoção muito boa, oferecendo um prêmio muito bom, vai ter um aumento de venda, vai ter um incremento nas vendas, né? Então o produto dele, o fornecedor, também vai vender mais, ele vai vender mais para o supermercado. Então, geralmente, o supermercado faz uma parceria com o fornecedor do produto dele para que possa vender mais. O objetivo é vender, aumentar a venda. Como eu disse, fica aumentando os preços e o produto, a venda começa a cair. As pessoas não têm muita condição de suportar isso. Como disse o professor aí, tem produto aí que subiu 8%, 9%, tem muito na nossa linha. E nós trabalhamos com produto de safra. Vem chuva demais, atrapalha, você vê que o tomate tinha dispara, vai lá para cima, de repente ele vai lá para baixo. Muito rápido, né? Isso acaba sendo alterado o ciclo por conta da produtivo sazonalidade. É curto, é em 90 dias, 30 dias, 60 dias. Então, o tempo interfere muito nos preços desse produto. Agora, Michele, uma questão que quem viveu lá na década de 80, década de 90, lembra muito quando a nossa inflação batia muito acima dos 1.000%, né, professora Alexandre? 5.000% chegava a inflação no Brasil. Tinha aquela mania das pessoas, mania, meu modo de falar aqui, mas na verdade a necessidade das famílias comprarem estoques de comidas, né, porque não sabiam quanto estaria custando aquele produto no dia seguinte, ou algumas horas depois, na remarcação de preços. Hoje em dia o brasileiro não tem mais esse hábito, agora a gente percebe de certa forma um movimento, muitas vezes, de algumas pessoas fazerem isso, né? Não sabe, tenho medo da inflação, a inflação está voltando, ou receio de que vai estourar de novo os preços. Hoje em dia, há necessidade desse tipo de comportamento pelo consumidor? Não, pelo contrário, né? Na verdade, a gente até incentiva que faça compras separadas, não faça mais aquela compra do mês, uma forma única, que você só vai uma vez ao supermercado e acaba consumindo produtos mais baratos, mas também alguns que estão mais caros naquele período. Você indo pelo menos uma vez por semana, você consegue fazer a sua compra separadamente e consegue economizar mais, porque você consegue aproveitar os produtos que estão em promoção naquela semana, a sazonalidade do hortifruti, que varia muito, então você consegue pegar promoções em épocas ser diferentes do que você for em uma vez só. E até também acompanhar um pouco mais os preços e ver, né, se o seu mercado está variando muito o preço, de repente buscar aí a concorrência e tentando buscar um preço mais baixo. Uma coisa que eu julgo muito importante, se você me permite, é o seguinte. Nós, como eu disse ainda há pouco, convivíamos aí com uma inflação de 20%, 30% ao mês. E hoje a gente está com uma inflação de 6%, 6,5%. E algumas pessoas, então nós estamos muito bem, porque se há 20 anos atrás a inflação era 20, 30 e hoje ela é 6 ao ano, isso é um equívoco. Essa comparação não pode ser feita, não é tão simples, sob nenhuma hipótese. O que eu acho importante é que nós não podemos desperdiçar todas as conquistas que nós tivemos nesses últimos 20 anos. A inflação ela é algo muito importante para a sociedade brasileira que conviveu com essa inflação, um processo de hiperinflação. A inflação ela afeta a classe de renda mais baixa. A classe média, ela se defende, a gente aplica o dinheiro, a gente tenta de alguma maneira se esquivar da inflação. O pobre, a classe baixa não tem como fazer isso. Ela perde integralmente. Você vai no supermercado
e no mês que vem você vai com o mesmo salário, você vai comprar menos. Então é importante porque tem muitos jovens, há uma geração que não entende o que é inflação elevada. Que não viveu, de fato, essa remarcação que eu falei há pouco, né? Você ia no mercado um dia, o produto era tanto, no dia seguinte era 10 tantos, amanhã, né? O preço à tarde amanhã era outro. aquela remarcação Chegamos era Aí. constante. Deixa Às eu vezes, só, a gente 3 está infelizmente preços já no dia. chegando no finzinho do programa de hoje, voa aqui Conexão, deixa eu mostrar para você de casa aqui um site importante para você buscar informações sobre direitos do consumidor, que é o site da proteste.org.br, representado aqui no estúdio pela Michelle. Aqui você consegue ter várias informações, não só sobre a questão de compras diretas, né, mas serviços ao consumidor como um todo. Não deixe de acessar aí proteste.org.br. E também para saber mais sobre a política econômica brasileira, a gente sempre incentiva aí que você de casa busque informações também, então acesse aí o site do Ministério da Fazenda, que é o fazenda.gov.br. Aqui o nosso ministro Guido Mantega repercutindo aí a questão dos índices de inflação divulgados pelo IBGE. Então essa e tantas outras informações é importante se acompanhar, saber de fato aí o que está afetando, que políticas afetam ou não o seu orçamento no dia a dia. Tem várias outras perguntas aqui, eu não vou conseguir colocar todas, mas só uma importante que a gente acabou não tocando nesse assunto, para a gente encerrar, Alexandre. O Aruan, pelo Facebook, pergunta em relação à taxa de juros. A gente sempre acompanha aí, o Brasil voltou a subir a taxa de juros, que estava em queda e tal. Ele pergunta, então, de que forma essa elevação da taxa de juros compromete ou acaba afetando os índices de inflação? Rapidinho para a gente encerrar. Olha, a inflação ela é uma doença sobre a moeda. Moeda não tem cachumba e catapora. Então, você precisa dar um remédio. O remédio é subir a taxa de juros. Qualquer remédio tem efeito colateral. Quando você sobe os juros, os empresários vão diminuir seus investimentos. Só que é um instrumento clássico de combater a inflação porque você inibe as pessoas, você encarece o crediário, as pessoas adiam o seu consumo. Chama-se a isso política monetária. É ruim. O governo tinha reduzido a taxa de juros no início do governo presente, né, da presidente Dilma, e agora ele subiu. Faz um ano que ele subiu de 7,25 para 11, onde está agora. É muita alta de juros, isso é ruim, mas é necessário para a gente não perder as conquistas que nós tivemos. Lembrando que em muitos países desenvolvidos, principalmente, as taxas de juros chegam a zero, até alguns negativos. 0,25 é o juro americano. Então, é importante a gente ter isso em meta também quando for avaliar essas questões da economia brasileira e ver como afeta o seu orçamento. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Conexão, mas infelizmente o programa de hoje acabou. Então, Ailton, Michelle e Alexandre, obrigado pela presença aqui no estúdio comigo hoje. Obrigado. Muito bom, você de casa, então, espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.